Olá, queridos, graça e paz, como é que tá? Tudo bem? Pastor Paulo César Oliveira aqui falando na nossa página do Facebook, Paulo César Oliveira, ao vivo com você aqui para fazermos um estudo bíblico. Nós vamos falar sobre características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito? Nós vamos falar sobre esse tema hoje aqui. Nós que estamos preparando aí um curso sobre o Espírito Santo e algumas pessoas já têm me procurado pedindo esse curso, como fazer esse curso, como preparar, como levar para a igreja. E eu estou aqui com uma mensagem tremenda para você, 5 ou algumas características, né? Vamos botar 5 características, é claro que existe mais características de uma pessoa cheia do Espírito. Eu vou aguardar você chegar aí e dar um alôzinho aí pra gente, você que já está aí conosco, pra gente saber de onde você está falando e dar aí um alô, falar assim, pastor, estou aqui assistindo. Eu escolhi esse horário hoje, esse horário, por causa de muita gente estar ainda na escola bíblica dominical na igreja. Embora tem muita gente que não está ainda frequentando as igrejas por causa da questão da pandemia ainda. Mas se você está em casa, eu quero chamar a sua atenção. E se você quiser assistir mais tarde também, não tem nenhum problema. Você pode assistir mais tarde essa aula abençoadíssima, tá ok? Então vamos lá. Nosso estudo de hoje. Característica de uma pessoa cheia do Espírito. O primeiro texto que eu quero citar para você é de Efésios 5,18. Efésios 5,18 diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Quer dizer, então, Paulo está fazendo uma referência, em vez de você se encher de vinho, em vez de você se embriagar de vinho, em vez de você se mergulhar no vinho, você deve se encher do Espírito, porque o vinho, ele traz contenda. Em outra versão diz devassidão, né? Toda pessoa que bebe muito, ele perde a noção, ele perde a noção do entendimento, ele passa a ser uma pessoa, se ele for uma pessoa que não fala muito, quando ele bebe ele fala muito. Quando ele fala muito, quando ele bebe ele fica calado. E se ele é extrovertido, ele fica introvertido. Se ele é introvertido, ele fica extrovertido. Ele muda, né, quando ele bebe o vinho. O vinho mexe com a emoção, com o temperamento, né, com a característica da pessoa. Então, em vez de você se encher do vinho, é claro que eu não vou ficar falando do vinho aqui o tempo todo, se encha do Espírito, porque assim como o vinho, ele tem a capacidade de alterar a sua vida, o seu dia a dia, o Espírito tem muito mais capacidade de mudar a tua emoção, né? Uma pessoa cheia do Espírito, ele não se abate. Uma pessoa cheia do Espírito, ele não desanima. Uma pessoa cheia do Espírito, ele não volta atrás. Uma pessoa cheia do Espírito, ele é alegre. Uma pessoa cheia do Espírito é otimista. Uma pessoa cheia do Espírito é altruísta. Uma pessoa cheia do Espírito é animada, né? Então existem muitas coisas que uma pessoa cheia do Espírito ele carrega. Uma pessoa que não tem o Espírito, ele na verdade é desanimado, né? Uma pessoa que não tem o Espírito, ele é cabisbaixo, ele é pessimista. Uma pessoa que não tem o Espírito, ele é sem fé, ele é sem motivação. Mas uma pessoa com Espírito, ele é motivado, né? Ele é entusiasmado. Então existe a diferença.
Se você for olhar, por exemplo, nos discípulos, como eles estavam antes de receberem o Espírito, como eles estavam antes de receber o batismo no Espírito Santo e falar em línguas. Eles estavam desanimados, eles estavam querendo voltar a pescar, mas quando eles receberam o Espírito Santo, eles se animaram, eles pregaram, fizeram milagres, fizeram curas, fizeram prodígios. Então o Espírito Santo, ele dá esse ânimo, esse gás, né? A Bíblia chama de esse revestimento de poder, a Bíblia chama de dínamo. O que é o dínamo? É aquilo que faz criar energia, né? Existe o dínamo nos carros antigos, né? Para que ele pegasse, né? Por exemplo, no Fusca, na Brasília, né? Na Variante, na Kombi, muitas vezes, hoje talvez não exista mais, existia o dínamo. Então o dínamo ligava a chave e o dínamo sai uma faísca perto da bateria do carro, né? E aí o dínamo fazia aquela explosão e girava, porque antigamente não tinha o alternador. O alternador, antigamente, era que... aliás, agora o alternador é que faz manter a carga na bateria, né? O alternador. Mas, antigamente, quem dava partida no carro era o dínamo. E aí o dínamo dava partida e tinha que ter outra peça lá, que eu esqueci o nome agora, que tinha que manter a carga na bateria. O que é o dínamo hoje para nós? O dínamo é o Espírito Santo, que mantém, que faz pegar e que mantém a carga, né? Eu sempre falo, conto a história, meu pai tinha uma bicicleta antiga, né? Lembra da Caloi, da Monarch, antiga? Então, tinha um farol, aí tinha o dínamo na roda, prendia o dínamo na roda. Aquele dínamo, na proporção que pedalava, o dínamo encostava na roda e o farol acendia. Quer dizer, então o que é o dínamo? É o que faz o farol acender. Quer dizer, você é uma pessoa, quando tem o Espírito Santo, você acende, você brilha, né? Você clareia, você ilumina. O Espírito Santo faz a gente clarear. O Espírito Santo faz a gente dar luz a uma escuridão. O Espírito Santo faz a gente brilhar nas trevas. O que é as trevas? É a falta do conhecimento. É a ignorância. As trevas é a ignorância. Mas o Espírito é a vida. O Espírito é a luz. Vou dar um exemplo para você. Paulo fala o seguinte, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que é a letra? Não é estudar a palavra. A letra não é estudar a palavra. A letra, nesse caso, era a lei. A lei matava, a lei matou Jesus, a lei matou os profetas, a lei matou os apóstolos. Mas o Espírito, que é a era do Espírito, que é o Novo Testamento, a nova aliança, dá vida. Então, o que é o Espírito? Espírito é você estar animado o tempo todo. Espírito é você estar avivado o tempo todo. Espírito é você estar cheio o tempo todo. É importante você entender isso. Quer ver uma coisa interessante que eu quero te falar? Ninguém é mais cheio do Espírito Santo que outro. Esse é um conceito errado que muita gente tem. Na verdade, não existe esse negócio de um ser mais cheio do Espírito do que o outro. Fulano é mais cheio do Espírito do que eu queria ser cheio do Espírito igual fulano. A Bíblia não fala isso, a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que Deus derramaria, o derramou, lá em Joel 2:28, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Quer dizer, então toda a carne terá o mesmo nível de Espírito. Todos serão cheios do Espírito. Viu no dia de Pentecostes? O que a Bíblia fala? No capítulo 2 de Atos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Não foi um recebeu um pouquinho, outro recebeu mais um pouquinho. Não, todos receberam a mesma porção do Espírito. Outra coisa João capítulo 3, versículo 34, a Bíblia diz
que todos nós recebemos a mesma porção. Tanto é que o texto fala o seguinte, o texto diz o seguinte, que Deus, ele não dá o Espírito por medida. Significa o seguinte, ele não dá o Espírito por medida, conta-gota, ele não faz isso. Ele derramou o Espírito sobre todos nós. E todos nós recebemos a mesma porção do Espírito. Só que existem pessoas que por causa do desânimo, vou dizer, por causa dos problemas, eles se abatem tanto, eles não têm uma visão futurista, uma visão otimista, uma visão, né, de conquista. Ele acaba se abatendo e ele diz, eu estou me sentindo vazio do Espírito. Mas não existe ninguém vazio do Espírito. Todos foram cheios do Espírito. Claro que aquele que crê em Cristo. Todos foram cheios do Espírito. Você foi cheio do Espírito. O Espírito Santo, ele te encheu. Então a Bíblia fala, João, vou repetir, João 3, versículo 34. A Bíblia diz que Deus não dá o Espírito por medida. Ou seja, um pouco para um e um pouco para outro. Fulano recebeu mais, fulano recebeu menos. Não. A Bíblia fala que todos nós recebemos a mesma quantidade, a mesma porção do Espírito Santo. Tanto é que no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que todos nós, olha o texto que fala, todos nós recebemos o mesmo Espírito. Olha só, no capítulo 12, isso é muito interessante, seria bom que você anotasse o que eu estou falando aqui. Olha que coisa interessante. No capítulo 12, versículo 13 de 1 Coríntios, diz o seguinte, pois em um só Espírito, presta atenção, em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então, todos nós recebemos um só Espírito. O Espírito, deixa eu te explicar, ele não se divide em várias partes, quer dizer, ele não tem assim uma medida para um e uma medida para outro. Não existe isso, irmão, não existe uma medida para um e uma medida para outro. Isso é uma heresia falar isso. O Espírito é um só. Ele não se subdivide, ele não se subdivide. E ele também não é egoísta de dar uma grande quantidade de poder para uma pessoa e não dá para outra. Não existe isso também. Agora, existem os dons espirituais. Quando uma pessoa ele manifesta os dons espirituais, né? Como é que manifesta os dons espirituais? Os dons espirituais, em primeiro lugar, é bom que você entenda que não é escolhido pela pessoa. Não é a pessoa que escolhe ter o dom. Né? A Bíblia até fala que a gente pode até buscar, ou almejar, ou desejar aquele tipo de dom. Mas quem dá o dom é Deus. Quer ver como é que está escrito isso aqui? Olha, ele dá a cada um como quer. Acerca dos dons espirituais, Paulo fala aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Preste atenção nisso. Então, um grande problema que acontece no meio das igrejas é que os crentes estão sendo ignorantes acerca dos dons espirituais. E não entendem o que é ser cheio do Espírito Santo. E muitos até se abatem. Eu já vi pessoas desanimando
porque ele foi ensinado, doutrinado, que ele não tem o Espírito Santo, até porque ele não fala em línguas. Isso é uma questão que a gente precisa conversar muito sobre isso. Porque tem muita gente que ele entende que ele não tem o Espírito Santo pelo fato dele não falar em línguas. E isso não quer dizer nada sobre isso, né? Não tem nada a ver. Às vezes a pessoa não fala em línguas, ele manifesta outros dons espirituais, porque Deus deu para ele o dom espiritual. Ó, Deus, ele divide, ou ele dá o dom a cada um como quer. Olha o que está no versículo 11, capítulo 12, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, não existe vários Espíritos Santos, só tem um Espírito Santo, não existe vários Espíritos Santos, só existe um Espírito, e ele habita em todos os crentes, num momento só. O Espírito do indivíduo, de cada um de nós, aí sim, aí são vários. Eu tenho o meu Espírito, você tem o seu Espírito, cada um tem um Espírito. Agora, esse negócio de o Espírito Santo se dividir, não existe. Então a Bíblia diz, mas um só é o mesmo Espírito, realizando todas as coisas, distribuindo como quer ou como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, o mesmo Espírito, ele tem a incumbência de dar o dom a cada pessoa individualmente como ele quer. Como ele quer. Quer dizer, então a pessoa pode ele decidir, aliás, o Espírito é que decide se vai dar aquele dom para a pessoa. Mas o apóstolo Paulo, no capítulo 14, ele fala que os dons podem ser também almejados, ou seja, buscado. Aliás, eu não falo nem buscado, eu não uso essa expressão buscado. Eu uso a expressão procurado, porque se Deus deu, você agora tem que procurar onde ele está. Quando a gente está buscando alguma coisa que não existe, que não tem. Mas quando a gente procura alguma coisa que tem. Deu para entender? Eu vou repetir. Quando a gente está procurando alguma coisa que não tem. Eu estou buscando aquilo que eu não tenho. Quando eu busco. Quando eu procuro, é porque eu já tenho. Então olha aqui, o que diz a Bíblia? Capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai. Não sei na sua versão que você está lendo, mas eu nunca li em nenhuma versão, pode até ser que tenha, mas eu fico com essa aqui, quando diz procurai e não buscai. Tá? Aliás, tem gente que fala, eu estou buscando os dons espirituais. Eu estou buscando o Espírito Santo. Isso é uma expressão errada. Você não está buscando, você está procurando os dons. Buscar o Espírito Santo não existe, ele já foi derramado. Por que você está buscando alguma coisa que já está em você? Então não tem como você buscar o que está em você já. Isso é importante você entender isso. Então aqui está escrito, segui o amor e procurai. Então troque a expressão buscai para procurai. Quer dizer, então Deus já derramou, Deus já te deu o dom, agora o que você tem que fazer? Você tem que procurar. Com zelo, os dons espirituais. Quer dizer, então os dons espirituais já foi dado para a igreja. E já foi dado também individualmente, inclusive para você que está me assistindo aqui. E aí diz, mas principalmente o de profetizar. Quer dizer, todos os dons são importantes. Todos os dons ele têm a sua importância. Mas o dom de profetizar, ele é mais importante do que qualquer outro dom, sem falar o dom do amor, né? Que o amor que é mais importante ainda do que tudo. Tá? Porque se a pessoa tiver
dom de profetizar, um montão de coisa, e não tiver amor, ele não adianta nada. Mas entre os dons que existem, os 9 dons de 1 Coríntios 12, entre esses dons, o de profetizar é mais importante. O de profetizar, ele é mais importante. Por que o de profetizar é mais importante? Porque o de profetizar edifica. O de profetizar edifica. Quando uma pessoa recebe uma profecia, ele está sendo edificado. Aliás, a profecia ela tem 3 objetivos. 3 objetivos. No capítulo 14, versículo 3, diz o seguinte: mas os que profetizam falam os homens para edificação, exortação e consolação. 3. Edificação, exortação e consolação. Vou repetir. Edificação, exortação e consolação. Quem profetiza, profetiza com 3 objetivos: consolar, exortar e edificar. Agora, por que o dom de profecia ele é mais importante do que os outros dons? Paulo fala isso aqui. Por quê? Porque ele fala o seguinte: porque você pode falar em línguas, ter variedade de línguas, ter interpretação de línguas, você pode fazer o que for. Mas se você não profetizar, você não vai conseguir passar a mensagem que Deus quer. Olha o que ele fala no versículo 4 e versículo 5 de 1 Coríntios capítulo 14. Preste atenção nesse texto. O que fala em línguas, assim mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Por que o dom de profecia é importante? Porque quem profetiza edifica a igreja. Você não pode confundir também dom de profetizar com ter ministério profético, que é muito diferente uma coisa da outra. Porque tem gente que ele tem um dom de profetizar, mas ele não tem um ministério profético. O ministério profético, ele não necessariamente tem que ter dom de profetizar. Por exemplo, eu acredito que eu tenho um ministério profético. Mas eu não sou usado em profecias, mas eu tenho um ministério profético. Tem gente que tem tem o dom de profetizar, de ser usado em profecia, mas não tem o ministério profético. Agora, olha o que diz o versículo 5, do capítulo 14, versículo 5 de 1 Coríntios. Eu quisera que todos vós falassem outras línguas. Presta atenção no que eu estou falando. Ele queria que todos falassem em línguas. Todos falassem. Muito mais, porém, que profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, salvo se as interpretar. Ou seja, então quem fala em língua é bom, porque a língua edifica a si próprio. Quando você está meio abatido, meio triste, aí você vai orar e você fala em língua e você sai dali edificado. Então a língua edifica a própria pessoa, a língua não edifica a igreja. A língua não edifica quem está ouvindo, porque não entende nada, não está adiantando nada. Porque quem não entende não está sendo edificado. Agora, quando você profetiza, você está edificando a igreja, aí serve para a igreja. Então Paulo diz: eu queria que todos falassem línguas, muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior a quem fala línguas. Quer dizer, então, quem profetiza é maior, é superior. Então, por isso que a profecia, ela é muito mais importante do que as línguas. Porque quando a pessoa profetiza, a igreja recebe a edificação, né? Agora, olha o que Paulo fala aqui. Por isso que o tema hoje é ser cheio do Espírito. Porque ser cheio do Espírito, você também tem que entender essa questão do Espírito Santo. Você tem que entender isso aqui. Então, olha que coisa interessante.
Olha que coisa interessante. Versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, quer dizer, se eu ficar falando língua com você o tempo todo, que aproveitaria? O que aproveito será nisso? Se não vos falar por meio de revelação, de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Quer dizer, então, língua o tempo todo, não existe um objetivo muito grande para as línguas, a não ser para si próprio. Mas a profecia, o ensino, a doutrina, a ciência, a revelação, ela tem objetivos claros, óbvios, entendeu? Então, por isso que você precisa buscar, ou procurar, melhor dizendo, os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Seja um profeta no sentido de ter dons espirituais. Isso não quer dizer que você vai ser esse profeta o tempo todo. Quem tem o dom espiritual de profetizar, não significa que ele é profeta, não significa isso. Ele tem o dom de profetizar. Não quer dizer que ele não é profeta, que ele é profeta. Então isso é muito importante. Então, ser cheio do Espírito é você também ter o equilíbrio emocional. Eu conheço gente que tem dons espirituais, ele fala em línguas, ele profetiza, ele tem revelações, ele é uma pessoa fantástica, mas ele é uma pessoa que tem um desequilíbrio emocional muito grande. Eu, sinceramente, eu fico preocupado com pessoas que estão cheias do Espírito, entre aspas, mas são pessoas explosivas, são pessoas desequilibradas, são pessoas emocionalmente feridas. O Espírito Santo, quando entra na nossa vida, ele muda tudo. Eu não sei como é que pode ter gente que ele consegue ser um homem natural tendo o Espírito Santo. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ele deixa a natureza humana e passa a ter uma natureza divina. Ah, pastor, mas nós somos carnais. Não. Deixa eu te falar uma coisa. Nós somos espirituais, não somos carnais, não. Nós somos espirituais que temos algumas vezes experiências carnais. Nós não somos carnais que temos, às vezes, experiências espirituais. Então, a nossa verdadeira essência é a espiritual. Você não nasceu de novo? Você não é nova criatura? A Bíblia não diz que quem nasceu da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito? A Bíblia não diz que quem está em Cristo nova criatura é, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo? Então significa o quê? Significa que tudo mudou. Então se eu falava palavrões eu não falo mais, se eu era agressivo eu não sou mais, se eu era arrogante eu não sou mais, as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Meu estilo de vida, minha maneira de andar, minha maneira de falar, minha maneira de pensar, minha maneira de raciocinar, mudou. Eu passei por uma metanoia, tá? Inclusive, o arrependimento, a palavra arrependimento significa passar por uma transformação mental, tá? Mental. Vamos supor, o que é mental? É na mente. Paulo fala em Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mente. Né? Você vai ser mais humano, vai viver mais humanamente, mente. Vai viver mais humildemente, né? Mente. Você vai viver ter a mente de Cristo. Olha aí, a mente de Cristo. Você não tem mais a mente humana. Agora você tem a mente de Cristo. Por isso que eu acho que tem muita gente que tem dificuldade para entender isso e viver essa nova mente, essa nova estrutura espiritual que agora precisamos, né, de desenvolver cada dia. Sabe o que eu vejo? Gente se perdendo.
muitas vezes nessa questão por exemplo, se conformando, né? Vamos dizer assim, eu sou humano mesmo, né? Como diz aquele louvor, né? Eu sou humano, eu só sei pecar, me ajude a melhorar. Quer dizer, como se fosse uma justificativa, como se fosse algo assim, né? Deixa isso pra lá, eu sou falho mesmo, eu vou sempre errar mesmo, né? E ele nunca se cobra uma mudança de atitude, uma mudança de vida. Então essa mensagem de hoje, eu creio que essa semana nós vamos falar mais um pouco, nós estamos preparando um curso completo sobre o Espírito Santo. E eu queria convidar você para participar desse estudo, que vai ser um estudo forte. Nós vamos fazer uma semana direto sobre o Espírito Santo. Uma semana, de segunda a sexta-feira, quem sabe agora no mês que vem, agora nesse mês de fevereiro ou de março. E eu queria que você dissesse aí, pastor, pode contar comigo, eu quero participar desse curso sobre o Espírito Santo, eu quero conhecer mais sobre o Espírito Santo. Vamos falar sobre dons, vamos falar sobre frutos, vamos falar sobre os nomes, vamos falar sobre as características, os nomes do Espírito, os frutos do Espírito, vamos falar sobre o Espírito do Antigo Testamento, o Espírito Santo do Novo Testamento, vamos falar da diferença do Espírito do homem para o Espírito de Deus. São várias coisas importantes que eu queria que você entrasse e aprendesse. E eu quero deixar aqui um convite especial para você. Nós estamos aí implantando em todo o Brasil o Instituto Bíblico Vida com Deus, IBVD. O IBVD veio para abençoar você e, através dos nossos cursos, tanto cursos básico, médio, bacharel e mestrado em teologia, nós estamos aí com as matrículas abertas. E para você levar um seminário, um núcleo para a sua igreja. Você que é pastor, quer levar um núcleo. Nós temos todo o material didático. O livro para cada matéria. Na verdade, não é revista, não é apostila. São livros para cada matéria. Existem as provas, o gabarito das provas, existe toda a grade curricular de todo o curso. Além de cursos livres, cursos para pregadores, professor de escola dominical, vários outros cursos que nós temos para você aprimorar o seu ministério. Tá bom? Entre em contato conosco aqui embaixo, deixe seu comentário para saber mais sobre o IBVD, Curso Bíblico, Instituto Bíblico Vida com Deus. Tá? Um abraço aí, Bispo André Leal, que é o diretor principal do curso, e também o pastor Fabrício. Deus abençoe a todos e vamos partir para frente. Vamos estudar a palavra e vamos crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe. Também curte meus vídeos no Instagram, no Facebook, no YouTube e também, se você quiser, no Telegram, tá bom? Tamo junto aí, graça e paz.